Gente, a forma como nos comunicamos em todas as situações da vida é muito importante para a construção de nossa imagem. A boa comunicação verbal ou escrita acontece quando há objetividade, clareza e compreensão da mensagem que a gente deseja transmitir, não é mesmo, É querido? verdade, tudo isso gera credibilidade para quem está ouvindo a gente. Capacidade de se comunicar demonstra traços importantes da personalidade do comunicador e Uhum. dessa forma também da sua preparação, é claro, para o momento da comunicação. Mas quem vai participar ao vivo aqui do Notícias do Bem para falar sobre esse assunto é a fonoaudióloga Vanessa Pedrosa Vieira. Vanessa, que bom te ver ainda aqui online. Seja muito bem-vinda ao Notícias do Bem. Eu não preciso nem dizer o quanto eu estou feliz em você participar com a gente aqui do nosso Notícias do Bem. Seja muito bem-vinda. Puxa, obrigada pelo convite. Eu fico muito feliz de poder falar para vocês, falar para esse público maravilhoso que eu já acompanhei aqui, que eu já olhei no YouTube, que já estou inteirada de tudo do programa de vocês e do quanto é importante poder falar, inclusive sobre comunicação, né? Falar sobre aquilo que nos representa. E eu vou fazer um link com o que vocês estavam falando agora mesmo, sobre a importância que o comércio tem em oferecer aquilo que é de verdade para o consumidor, que é credibilidade. Não adianta ele anunciar uma coisa e oferecer outra. Do mesmo jeito é a comunicação. A gente mostra aquilo que a gente é, e isso faz com que as pessoas nos enxerguem como pessoas com credibilidade ou não. E a comunicação representa o que nós somos, o que nós pensamos, as nossas intenções. É a nossa história de vida. Ela está aqui representada pela nossa fala, as nossas ideias e a forma de se comunicar e se conectar com o outro. Muito bem. Vanessa, aí tem uma questão muito interessante, né? A fala, ela expressa muitas vezes aquilo que nós queremos, expressa o que nós queremos comunicar, mas nem todos têm essa facilidade. Então vamos começar falando o porquê que existe essa dificuldade para alguns e essa facilidade para outros, né? A comunicação, eu comecei falando sobre isso e adorei a pergunta porque ela conecta muito. A comunicação, ela representa a nossa história de vida, ela é fruto da história que a gente viveu. Então, o conhecimento que a gente tem sobre determinados assuntos e a forma como nós crescemos nos comunicando com os outros, trouxe como resultado aquilo que a gente fala hoje, como a gente fala. Então, se nós observamos que hoje a gente tem alguma dificuldade de fala, alguma dificuldade de ser entendido, a gente precisa observar. Então, por exemplo, famílias onde todo mundo fala muito rápido. É comum que as crianças aprendam o mesmo padrão. E falar rápido demais, geralmente, leva a imprecisões da comunicação. As outras pessoas tendem a não nos entender ou ficar um pouco confuso quando escutam a nossa fala. Então, isso é fruto de uma história. A outra é o quanto você consegue se organizar para passar uma determinada mensagem. Então, a partir do momento que você começa a apresentar uma ideia, você conversa com o outro e você precisa passar a sua ideia, às vezes você precisa se preparar. Aliás, todas as vezes você precisa preparar essa ideia. Muitas vezes repeti-la em voz alta, para se ouvir, para saber se o que você está falando é possível de ser compreendido pelo outro, está sendo claro. Então, isso é resultado da sua história de vida, mas também lá na frente, na nossa vida adulta, nós passamos a entender que comunicação exige preparo. Então, se eu vou conversar com alguém, se eu vou vender um produto, se eu vou ter uma DR em casa com a família, eu preciso saber se eu estou sendo claro, se eu consigo passar as mensagens, as ideias e as intenções. Porque uma coisa é aquilo que eu falo e a outra é a intenção. O que está por trás do que eu estou falando? Se eu digo, que bom que eu estou te vendo, ou que bom que eu estou te vendo, eu disse a mesma coisa, mas a intenção é diferente. E ela é interpretada pelo ouvinte. Então, como é que você busca essas referências? Primeiro você tem que se ver, saber como você faz. E se avaliar de maneira fria. Não é gosto ou não gosto, mas eu estou sendo claro? E muitas vezes perguntar, eu consegui explicar o que eu gostaria? Eu consegui ser claro?
essas formas, essas estratégias de interação levam à nossa melhor avaliação daquilo que a gente fala. É verdade. Agora, tudo isso sempre foi muito importante, obviamente, em todos os ambientes, inclusive o ambiente corporativo, mas me parece que com o advento aí da pandemia e com essa coisa de precisamos fazer reuniões online uma sobre as outras, e a gente começou a se comunicar muito mais, e a encarar muito mais as câmeras, e a ter que falar muito mais nos microfones, parece que a gente teve que se adaptar a isso e teve que se programar para melhorar a nossa comunicação nesse aspecto também, né, Vanessa? Sim, a comunicação virtual, né? Eu vou tirar o óculos para mostrar essa diferença. Tá A bom. comunicação virtual, ela também é um aprendizado. Não é tão simples assim. Ela exige da gente um padrão de comportamento um pouco mais artificial, mas que a gente precisa pensar, por exemplo, no ambiente que nós estamos. Não é a mesma coisa. Tem que ser um ambiente mais silencioso, tem que ter uma iluminação melhor, tem que ter um fundo que não chame tanto atenção. Você precisa estar preparado para aquela situação. Não é eu posso falar de qualquer lugar, mas eu preciso organizar o ambiente, assim como quando eu estou presencial. Esse é o primeiro, essa é a atenção que a gente deve ter. Qual é o ambiente que eu estou e se esse ambiente está preparado para aquela comunicação virtual. A outra, você precisa também se observar. Como você se comporta na frente do vídeo? Você consegue passar a mesma energia, mostrar com clareza o que você está pensando, ou você fica um pouco desconfortável? Ah, eu fico desconfortável, não vou fazer. Não, porque o mundo é esse agora. Mas se observar sempre, assista, veja se você consegue interagir com os outros, observe como você se veste. Não pode entrar numa conferência, numa reunião com roupa de pijama, né? Não vai ficar adequado nunca. Ah, mas não aparece tanto. Mas muda a sua atitude de comunicação, muda a sua preocupação com o seu ouvinte. Então, você precisa observar também de maneira consciente. Tome decisões conscientes. Eu estou aqui falando, eu estou me comunicando, eu quero ver se as pessoas me enxergam, se elas olham nos meus olhos, se elas conseguem ver os meus olhos enquanto eu falo. Isso modifica muito a interação e a clareza daquilo que você quer passar. Muito bem. Vanessa, você falou uma coisa muito interessante, que é a questão da gente acompanhar o nosso trabalho depois de feito, né? De assistir novamente e avaliar alguns pontos. É possível quem está tendo essa vida agora com as câmeras, que precisa gravar, precisa se comunicar, ela consegue organizar esses pontos, melhorar sozinha? Ou é preciso a ajuda de um profissional? Quais as dicas que você daria, né, para essa pessoa? As duas coisas. Muitas vezes as pessoas precisam sim da ajuda de um profissional para questões mais profundas da comunicação. Por exemplo, a sua voz não sai direito, você não consegue perceber ou pronunciar alguns sons corretamente, às vezes o seu jeito de falar, você omite sons, sua língua tem alguma alteração que não te deixa produzir os sons de maneira correta, sua voz está muito rouca. São características que muitas vezes você precisa de um profissional. Você é muito tímido, tem dificuldade de organizar as ideias, então você pode precisar de um profissional, sim. Dentro da comunicação profissional, você tem vários profissionais especialistas nessa área. Então, um deles é o fonoaudiólogo. Você pode precisar de um médico, né, um otorrino, na maioria das vezes, que vai te avaliar, ver se você escuta bem, se as estruturas que produzem a comunicação são adequadas. Às vezes, você vai precisar de um professor de português que te ajude a corrigir alguns padrões de comunicação. Mas, fora isso, a consciência. Comunicação consciente é você saber como você se comporta, é você se ver, avaliar dentro das ferramentas que você já tem. Por exemplo, eu sei que se eu falar baixinho demais, ninguém vai me ouvir. Eu sei que a minha voz não projeta tanto, eu me acho confuso, eu preciso organizar as ideias. Então, são formas de você olhar, saber de maneira objetiva se você consegue passar essas ideias e trabalhar nelas. É importante a gente pensar que não existe dentro dessa comunicação profissional o improviso. Nós precisamos nos preparar para esse momento. Para estar aqui, eu escrevi uma série de informações para poder falar com vocês.
com certeza o programa inteiro, porque eu também recebi a pauta, se preparou para conversar com o público. Então não existe essa comunicação de eu vou ali e falo. Você precisa preparar suas ideias. Então isso faz com que você tenha mais controle daquilo que você fala e mais certeza do impacto que você teve com a sua audiência. Tá certo, Vanessa, eu queria que você deixasse seus contatos, é claro, para quem quiser conhecer mais a respeito do seu trabalho e aproveitar as dicas que eu sei que no seu Instagram profissional você dá várias dicas a respeito de comunicação, de credibilidade, de voz, enfim. Vamos aproveitar esse espaço também para que a gente possa conhecer mais o seu trabalho. Quirino, obrigada. Falar com vocês é muito bom. As pessoas podem ver um pouco mais daquilo que eu falo sobre comunicação no meu site, que é www.fonoevidence.com.br, que está escrito aqui embaixo. O site tem muitos textos, tem vídeos, tem várias informações sobre comunicação. E busquem sempre se conhecer. Eu acho que isso que é importante para as pessoas. Busquem saber que vocês impactam o outro. Quem se comunica bem consegue ter um mundo à sua volta mais claro e com menos violência, porque resolve os problemas de uma maneira mais simples, né? É verdade, Vanessa. Muito obrigado pela sua participação aqui com a gente no Notícias do Bem. Foi um prazer recebê-la, foi um prazer revê-la, ainda que de maneira virtual, né? E eu tô esperando você aqui pra gente tomar aquele café que tá prometido já faz algum tempo. Eu tenho um café prometido com a Vanessa, viu, Tainá? Olha Desde que eu legal. voltei para São Paulo que a gente tá com esse café combinado aí. Eu espero você aqui, então, pra gente tomar café aqui qualquer dia. Combinado e vai ser um prazer.